Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Pingos de Algoritmos. Hoje vamos falar sobre a tabela verdade. Bem, a tabela verdade nada mais é do que uma organização para trabalharmos com condições, com respostas às condicionais, onde que o resultado, que sempre será verdadeiro ou falso, um resultado só, independente da quantidade de condições, mas a tabela verdade então é utilizada quando eu preciso obter esse resultado, mas eu tenho mais de uma condição a ser avaliada, ou seja, eu tenho mais de uma pergunta. Tá? Na tela aqui nós estamos vendo a tabela verdade do operador lógico AND, ou E. Tá? O operador lógico E, ele vai me resultar verdade somente se todas as condições envolvidas no AND forem verdade. Então no exemplo ali a gente vê média final é maior ou igual a 7. Vocês podem perceber, eu fiz uma avaliação, uma condição que dá para perceber visualmente, aquele retângulo ali cinza. Quando a média for maior ou igual, nunca esqueça, esse igual significa inclusive. A minha média é 7, faz parte da condição e do resultado verdade, maior, igual. Ah, mas eu quero acima de 7, desconsiderar o 7, então é só maior. Tá? Quando que eu uso maior, igual? E outro detalhe, já foi visto lá nos operadores lógicos, não é igual maior, é maior, igual. Bem, então eu preciso saber a resposta se a minha média, que obviamente é uma variável, se média é maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 75, que esse 75 pode ser em índice, 0,75 ou não, depende do meu uso no algoritmo. Bem, quando que, aqui eu percebendo e olhando essa tabela verdade e essas condições, eu já sei que pergunta que eu estou fazendo. Se o aluno que atende essas condições está aprovado. Porque quando será verdade, ou seja, quando ele está aprovado? Quando ele tem uma média maior ou igual a 7 e a frequência maior ou igual a 75%. Vamos fazer esse teste aqui lá no nosso REPL e verificar se funciona essa questão e o uso do meu E. Então vamos ver, eu tenho aqui uma média igual a 7, ou 7.0. E eu tenho uma frequência, que eu vou chamar de FREQ, igual, eu posso botar 0.75, eu posso botar 75, depende de como eu estou programando o algoritmo. Tá? E aqui eu vou fazer uma pergunta, se média maior ou igual a 7 and frequência maior ou igual a 75%, se isto for verdade, ou seja, se atender a ambos, se a resposta a essas duas condições for verdade, então eu vou escrever que o aluno está aprovado. Vamos ver se funciona? Aprovado. Por quê? Porque ambas é verdade. Note ali, verdadeiro e verdadeiro. Agora vamos verificar se por acaso uma delas for falso. A média final dele foi 5. Não escreveu nada? Por que que não escreveu nada? Porque a média é maior ou igual a 7? Falso, porque ela é menor que 7. E a frequência é maior ou igual a 75? Verdade. Falso e verdade? Falso. Sendo falso, aqui no meu REPL, eu estou tratando falso? Não. Eu estou tratando apenas se for verdade. Então, vamos tratar o falso também. Como nós vimos ali, há pouco, no uso das condicionais, eu posso tratar o falso também. Mas aqui o que importa é saber o resultado final da avaliação através do operador lógico AND. Reprovado. Ou melhor, ele não está reprovado, ele está não aprovado. Vai dizer assim, como assim? Sim, porque aqui eu ainda não sei se ele está reprovado.
tá? Eu sei que aconteceu algum problema que ele não foi aprovado, mas ele pode estar em exame e não reprovado. Então eu sei que ele está no momento não aprovado. Então vamos ver, ó, aluno não aprovado. Por quê? Mas vamos colocar que a média é 9. Então volta a atender. Aluno está aprovado. Mas a frequência, ele faltou muito, ele ficou com 70% de frequência. Ele está não aprovado. Por quê? Porque mais uma vez se torna falso, porque uma das condições fica falso. Seja a primeira ou a segunda, ou ambas. Aqui também eu posso colocar, né? Por exemplo, a média também. Agora as duas respostas serão falso e falso. Com falso, dá falso. Certo? Muito bem. Então agora vamos para o OR. Tá? A tabela verdade do OR é um pouco diferente do AND. Por quê? Eu até mudei ali o exemplo, mas aqui olhando a pergunta, vamos ver. If média menor que 3, OR frequência menor que 75, aqui agora eu já sei. Se qualquer... Olha a diferença com o AND, tá? No AND, ambos têm que ser verdade para o resultado final ser verdade. No OR, uma das respostas sendo verdade, eu já tenho verdade. Olha a minha tabela lá em cima. As duas são verdades. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. E falso e falso. Falso ou falso? Dá falso. Vamos testar agora no RPL e só vamos entender esse exemplo. Eu estou fazendo uma pergunta e eu quero saber se o aluno está reprovado. Então, se qualquer das duas perguntas for verdade, ele já está reprovado. Ou seja, assistiu todas as aulas, mas tirou a média menor que 3, reprovado. Ficou com uma média 10, mas não assistiu no mínimo 75% da aula, reprovado. Tá? Então, qualquer uma das respostas sendo verdade, o meu resultado final da avaliação será verdade. Então, vamos ver aqui no RPL, vamos testar para ver se funciona. Tá? Então aqui eu vou deixar assim e vou usar o OR. Só que, claro, daí a minha pergunta, né, vai mudar um pouquinho. E é importante, enquanto eu escrevo aqui, salientar uma questão para vocês. É fundamental saber perguntar. O grande segredo da lógica computacional, né, do uso das condicionais, é saber fazer a pergunta. Então aqui, olha só, baseado na pergunta, não reprovado. Muito bem. Vamos ver? Ele tem uma média menor que 3? Falso. Né? Não é menor que 3. Ou a frequência é menor que 75? Verdade. Então vamos ver aqui. Aluno está reprovado. Mas por que se ele tem uma média que não é menor que 3? Aqui no caso ele ficaria em exame pela média, né? Entre 3 e 7. Mas a frequência... Então, um dos dois sendo verdade... Isto aqui já é verdade por causa do OR, então ele está reprovado. Mas vamos colocar aqui uma média igual a 9 e uma frequência igual a 100%. É o ideal, né? Sonho do professor. Aluno não reprovado. Por quê? Porque nem média é menor que 3 e nem frequência é menor que 75%. Então, sendo falso ou falso, é falso. Daí o aluno não reprovado. Tá? Então, aqui eu posso trabalhar a questão da tabela verdade do OR assim. E aqui visualmente a gente pode perceber, né? Quando que vai ser verdade o meu resultado? Quando a média visualmente ali está menor do que 3 e a frequência menor que 75. Tá? Então é assim que eu utilizo a tabela verdade do OR. É fundamental, gente. Então, assim, salientando mais uma vez, saber fazer a pergunta, porque eu sei qual a resposta que eu quero. Aqui eu já sei. Eu quero saber se ele está reprovado. Então, eu vou fazer a pergunta baseado na resposta sendo verdade, utilizando o OR. Mas eu posso utilizar o AND, como nós vimos há pouco. Tá? Bem, e ainda nós temos aqui o NOT. O NOT nada mais é do que uma variação contrária à condição final. Ou seja, eu tenho uma condição verdadeira. Se eu boto NOT, aquela condição, eu vou ter como resultado falso, porque ele inverte. Tá? Às vezes, em algumas situações, é interessante usar o NOT. E o NOT aqui, né, no Python, em várias linguagens, é a exclamação na frente da condição. Tá? Então, eu posso ter uma condição aqui, como nós vimos, né, na média menor do que 3 ou frequência menor do que 7. Se eu botar um NOT,
eu vou ter uma resposta contrária ao resultado que eu teria. Tá? Então também é importante aqui muitas vezes a gente saber utilizar o NOT para fazer essa avaliação.